quem se salva dessa noite aí no Castelão, para depois a gente ir para os companheiros de Vina ali no pódio negativo. Em terceiro lugar, no pódio positivo, eu queria colocar o João Ricardo, porque eu acho que não teve muito o que fazer no gol. E enquanto o Ceará teve um jogador a menos, eu acho que ele soube segurar bem a partida, acho que ele fez defesas importantes, assim, nenhuma daquelas tradicionais milagres do João Ricardo, mas bem seguro, saindo bem nos escanteios, que o Goiás estava explorando bastante a bola cruzada também. Então, em terceiro, eu colocaria o João Ricardo. Em segundo, apesar de ter saído muito cedo no segundo tempo da lesão, eu colocaria o Lucas Ribeiro. Eu acho que pela superação, pela sequência de boas atuações que ele teve recentemente, que eu acho que foi até, inclusive, a noção de movimentação que ele teve que fez o sistema de 3 zagueiros ali se reorganizar mais rápido naqueles 10 primeiros minutos, onde o Goiás teve o domínio da partida. E o melhor da partida, para mim, mesmo com o segundo tempo mais retraído em termos de ataque, menos destacado, e até por isso, eu queria colocar o Nino, assim, foi realmente, mais uma vez, a válvula de escape do Ceará no ataque, assim, tudo que ele tentou deu certo, muito na base da força física, contra 2, às vezes contra 3, ele conseguia achar o espaço ou ganhar o escanteio. E no segundo tempo, inclusive, por essa noção de entender que ele não podia mais atacar e que precisava se retrair mais, precisava segurar mais, marcar, que não é o seu ponto forte, e o melhor da partida para mim foi o Nino. E dos destaques negativos, em terceiro, não sei nem se eu consegui colocar 3, sinceramente, assim, eu colocaria o Lima. Acho que o Lima foi muito mal, acho que foi muito... foi o oposto do jogador que o Ceará precisava, né? Assim, ele não teve a inteligência de prender a bola, ele faltou ele ser justamente a peça que o Ceará precisava, aquele cara que ia prender a bola, que ia cavar a falta, que ia saber segurar a bola, que ia enervar o adversário, e foi isso que ele não foi. Em primeiro lugar, sem dúvida, o Vina, assim, disparado pela irresponsabilidade, pela partida abaixo, apesar de ter uma participação ali no lance do gol, mas é impossível, assim, no contexto, não apontar o Vina como o pior da partida. Assim, eu sinceramente não consigo dizer um terceiro nome assim que tenha sido realmente nocivo. Eu acho que podia ser o Vitor Luiz, assim, o terceiro colocado, assim, apesar de que no segundo tempo eu acho que ele tentou mais, assim, pela dificuldade da partida, mas seria esse: Vitor Luiz, Lima em segundo e o Vina em primeiro. Iago, já que estamos falando pelo negativo, eu vou seguir, né? Vou fazer o meu negativo e faço o meu positivo. E aí, assim, eu vejo os top 3, os dois, muito semelhantes. No negativo, eu só vou discordar de um nome de Léo. E, assim, é um cara que vai entrar no top 3 negativo, que precisa ter 3. E aí, assim, para mim, o terceiro lugar é o Richarlison, porque, assim, eu vi ele muito intranquilo ao longo da partida, fazendo falta sem necessidade. Nem de longe parece o marcador preciso que o Ceará tinha na época áurea do Dorival Júnior, que já vai ficando longínquo na mente do torcedor, né? O Ceará tem, assim, sofrido tanto desde que o Dorival foi embora, desde junho, que já vai ficando, assim, até o desenho da boa temporada que ele deixou já vai ficando quase esquecido da mente do torcedor do Ceará. Em segundo lugar, o Lima, porque, assim, é aquela história, assim, entra e confirma tudo que a gente disse no programa anterior. E aí, essa tem sido a realidade dele. A gente tem visto o Lima entrar em campo, em todo telecast que ele entra, a gente diz que ele foi muito mal, porque ele teve uma queda de confiança muito grande depois que foi sacado do time titular, e que não consegue ser nem sombra do jogador confiável que era durante o início da temporada. Bem, hoje, a gente disse isso no programa passado, ele entrou, e eu digo isso de novo hoje. E muito provavelmente, se ele entrar de novo contra o Atlético Mineiro, é possível que aí a gente comente a mesma coisa, porque, assim, é uma fase que eu, particularmente, eu não lembro de ter visto o Lima jogar tão mal com a camisa do Ceará, assim, nas últimas 2 temporadas, como a gente tem visto nessa última sequência de jogos. E aí, assim, não tem como não colocar o Vini em primeiro lugar, porque, assim, aquela diarreia mental que ocorreu para ele tomar 2 cartões em 2 minutos por causa de reclamação, coroando uma partida que já não era boa, assim, não dá para nem os maiores fãs
do Vina, eu acho que conseguem defender o desempenho dele hoje, assim. Ele foi muito abaixo, vem sendo muito abaixo do que todo mundo espera dele, não vem sendo o jogador efetivo que o Ceará precisa nos momentos decisivos. Hoje, mais uma vez, se repetiu, e com um acréscimo de ele ter sido irresponsável ao ponto de ser expulso com 2 amarelos em menos de 2 minutos de jogo. Então, assim, é lamentar muito que o que parece ser o fim da passagem dele pelo Ceará tenha tomado contornos tão melancólicos, e torcer para que ele se encontre em si e pelo menos consiga ser a peça importante que o Ceará precisa para escapar do rebaixamento nesses últimos 8 jogos da Série A. Quanto aos positivos, eu fecho questão com o Léo. Assim, são os mesmos 3 nomes, mas só em posições um pouco diferentes. Para mim, o terceiro lugar é o Nino, certo? Porque, assim, foi muito importante no primeiro tempo, sendo a válvula de escape, sendo o cara que apoiava, que ia lá na força, enfrentava os marcadores e conseguia ser produtivo no ataque, tá? Em segundo lugar, eu coloco o Lucas Ribeiro, porque se machucou de maneira precoce, mas eu acho que essa sequência de jogos dele tem dado um recado claro, que é meio que a redenção do jogador, assim. Quanto aos fatores extracampos, aí eu particularmente continuo com as minhas ressalvas e tal, mas em campo ele já não é a peça inútil e que não merecia receber nenhuma chance que todo torcedor do Ceará esperava que ele fosse. E hoje ele confirma mais uma vez com a partida segura, dando boa saída de bola e sofrendo a infelicidade que foi a lesão. Então, para mim, fica no segundo lugar. Inclusive, eu até queria comentar isso com o Léo, e aí eu queria depois saber a posição dele. Eu acredito até que essa melhora no desempenho dele pode ser fruto de uma melhora na forma física, porque eu tô achando ele assim mais inteiro, mais em forma, mais esguio, entendeu? E isso eu acho que pode estar ajudando com que ele seja certeiro e não o cara estabanado que ele era no início da passagem, que perdia as divididas ou então que chegava atrasado e tal. E se quiser falar, Léo, Victor abriu. Não, mas é a aparência que dá mesmo, assim. E eu acho que ele está tendo mais confiança mesmo. Eu acho que ele está entrando... E eu acho que a própria confiança dele nas atuações dele, na própria trégua da torcida, eu acho que todo esse conjunto ajudou. Mas ele também, claramente, ele deu uma melhorada na forma física dele. E aí, assim, para mim, em primeiro lugar, é o João Ricardo, que, como o Léo bem disse, não fez nenhum milagre durante a partida, mas ele evitou muitas vezes o volume de jogo do Goiás, que alçou muita bola na área, e que tem um cara que é um exímio cabeceador como o Pedro Raul, e fez defesas importantes que poderiam ter deixado o Ceará com a vitória, caso não fosse o lance fortuito que gerou o gol do Nicolas. Então, para mim, fica só essa inversãozinha de ordem nos 2 top 3. Show de bola. Só para a gente finalizar, Léo e Iago, rapidamente aqui, falar sobre o próximo compromisso do Ceará, né? Não é o Atlético Mineiro voando, o Atlético Mineiro assustador, o Galo que botou para torar no ano passado, mas é esse Atlético Mineiro poderoso, com um elenco fortíssimo, em casa. Então é uma pedreira grande para o Ceará, né? Não é o Atlético Mineiro poderoso, mas é o Ceará fraco, né? Assim, eu acho que a distância do Ceará competitivo para o Atlético Mineiro voando, eu acho que ela está até maior do que o 1-1 que o Ceará teve com o Atlético Mineiro esse ano. Assim, foi nas primeiras partidas do Marquinhos Santos. O Ceará empatou em casa jogando bem, assim, merecia a vitória, marcando muito, com muita intensidade. Aquele Atlético está muito parecido e o Ceará está muito mais fragilizado. Então, assim, eu vejo ainda mais favoritismo por parte do Atlético Mineiro, apesar de não ser o super Atlético, justamente pelo frágil Ceará. Se a gente for comparar, né, era o segundo jogo do Marquinhos Santos, muito da herança do Dorival ainda, e aí, assim, se não é um Atlético voando, como a gente se acostumou a ver, o Galo forte e vingador, que todo mundo via ano passado, com o Hulk destruindo no Campeonato Brasileiro, ainda assim é um time muito poderoso, com excelentes peças, e que se encontra num momento que, se não é bom, não parece ter encaixado tão bem assim com o Cuca nessa temporada,
mas ainda assim é um time que tem muitas alternativas, coisa que hoje o Ceará não consegue ter, porque apesar de ter contratado em algumas peças e estar vivendo uma fase ruim em campo, o Ceará ainda sofre muito com lesão e sofre muito com cartão. Então, assim, por exemplo, só com cartões, o Ceará hoje perdeu Vina e Mendonça. Então, assim, já vai com 2 desfalques, que aí, assim, tá, a fase do Vina não é nada do que a gente já viu com dele Ceará. Mas pode decidir, né? Mas é aquela história, assim, é o cara que numa jogada pode decidir. Numa jogada pode fazer como fez com o América Mineiro, que acertou aquela bola. Não serviu para nada, ok. Mas, imagina, um jogo 0-0, ele acerta uma bola daquela no Mineirão. Mas aí não serve, assim, não serviu para nada pelo contexto do jogo, né? Tipo assim, o segundo gol da América quicou ali naquele morrinho artilheiro, o jogo perdeu o pênalti, o Ceará teria vencido o jogo, assim, tranquilamente. Exatamente. Apesar do si não existir no futebol, mas são condições completamente normais de jogo. Acertar um pênalti, o Vina fez o segundo gol, e o segundo gol do Atlético do América foi aquela bola que quicou ali no morrinho artilheiro, não é comum acontecer com o João Ricardo, né? Assim, muito complicado. E aí, assim, ainda tem o seguinte, né? A ausência deles dois abre espaço para que pessoas como o Lima, que está numa fase terrível, ganhem uma vaga no time titular. Então, assim, eu não duvidaria que ele seja titular contra o Atlético, inclusive, já na vaga do Vina, mesmo vivendo um momento horrível, horroroso. Porque não tem uma peça para ser o cara que é o pensador do meio campo. Então, assim, pode investir em, sei lá, jogar com 3 volantes, ou ter uma formação um pouco mais conservadora, mas se jogar como está jogando, acho que a gente vai ver alguns dos jogadores que não vivem boas fases sendo titulares nos lugares dos principais jogadores do time.